Olá, sétimo ano, vamos com mais uma aula, tá? Hoje vamos dar continuidade à potenciação de números racionais, tá? Aqui nós vamos agora para a parte 2. A parte 1 já foi postada, vejam aí, procurem, né? Se vocês ainda não viram a parte 1, vejam, porque a parte 2 é uma continuidade. Se vocês não viram a parte 1, provavelmente vocês não vão entender a 2, certo? Então vejam aí a parte 1, tá? Potenciação de números racionais. Então, potência com expoente inteiro negativo, certo? Porque, na verdade, a parte 1, nós estudamos potência com expoente positivo, tá? Aqui nós vamos estudar a parte negativa, certo? Pode parecer difícil, complicado, mas não é, tá? Não é. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão compreender. Não se assustem com os números, com esse tanto de número, não se assustem, tá bom? A gente está vendo aqui 5 elevado a menos 3. Como que eu vou resolver quando o expoente for negativo? Lembram? O 5 chama-se base, menos 3 é o expoente e o resultado chama-se potência, né? A gente viu na parte 1 a chamar pelo nome cada partezinha, tá bom? Número 5 é a base, número menos 3 é o expoente e a resposta chamamos de potência, tá? Então, vamos lá. Esse expoente está negativo, tá? O que eu vou fazer para transformar em positivo? Porque eu tenho que transformar num expoente positivo, tá? Mas requer uma regrinha para eu poder transformar em positivo. O que eu faço? Eu vou inverter o 5, ou seja, o 5 ele se torna um denominador e o 1 se torna um numerador. Não esqueçam, quando o número está sozinho, na verdade, embaixo dele existe o número 1. A gente apenas não vê, mas a gente entende que existe o número 1. Então, o que eu vou fazer? O 5 está aqui no numerador, ele vem para o denominador. E o 1 aqui vai para o numerador, tá bom? Fazendo essa regrinha, você vai colocar o expoente, que era menos 3, agora positivo, tá? Então, é só inverter a fração e tornar o menos 3 em mais 3, porque, na verdade, aqui é mais 3, tá? O mais estando ou não, nós entendemos que é positivo, tá bom? Eu posso colocar o mais ou não, fica a critério, tá bom? Então, qual é a resposta para isso aqui? Tá? Eu elevo o 1 a 3 e o 5 a 3. Por que aqui não tem 1 elevado a 3? Porque, na verdade, o 1 elevado a 3 ele vai ser 1 mesmo, né? O resultado vai ser 1, então, por isso que ele não colocou, mas você pode até colocar se quiser, tá? Então, 1 elevado a 3 e o 5 elevado a 3, tá bom? Mas, assim, eu posso resolver isso aqui, tá? 5 elevado a 3, tá? É 5 vezes 5 vezes 5. Vocês podem até fazer aí, tá? Mas a lógica, por enquanto, é fazer essa transformaçãozinha aqui, tá bom? Não se assustem, é só praticar aqui, com certeza vocês vão compreender. Fixando, tá? Vamos lembrar tudo que eu falei. Primeiramente, você vai pegar o número 3, que na verdade o denominador é o número 1. Joga o 1 para cima e o 3 para baixo. Pronto, fazendo isso é só você transformar o menos 2 em 2, tá bom? O oposto do expoente, menos 2 é 2. E o inverso da base, tá? Então, vamos lá. O 1 fica elevado a 2, que tanto faz você colocar como não, a resposta vai ser 1 mesmo. E 3 elevado a 2 é quanto? 3 vezes 3, 9. Então, fica 1 sobre 9, certo? Outro exemplo. Agora sim, nós temos uma fração completa, para vocês verem, né? Aqui é subtende-se que tem 1, e aqui ele já colocou a fraçãozinha completa. O que eu faço com isso aqui, ó? Inverso da base. O 2 vai para baixo, o 3 para cima. Ou seja, o 3 agora, que era denominador, fica sendo numerador, e o 2 aqui, que é numerador, fica sendo denominador. E o que eu faço com menos 3? Transforma em mais 3, tá? Então, 3 elevado a 3 é 27, e 2 elevado a 3 é 8, ok? Já deu aí para compreender mais ou menos, né? Então, se vocês fizerem esse exercício aqui
Algumas vezes, com certeza, vocês vão compreender, fixar melhor, tá bom? Mais um para a gente não esquecer. Vamos lá, mesma coisa. Agora, a gente está vendo aqui que é menos 5. Não tem diferença nenhuma, é a mesma regra. Menos 5 vem para baixo, tá? E o 1 aqui, ó, vai para cima, sendo que o sinal, ele permanece, tá bom? O menos, ele permanece aqui. Menos 1 torna-se 1, tá? E aí, é só escrever aqui, ó. Lembram que eu falei para vocês que qualquer fração com expoente 1 vai ser ela mesma? Tá vendo? Ó, menos 1 sobre 5, eu vou só repetir o menos 1 sobre 5, por quê? Porque elevado a 1 fica ele mesmo, tá bom? Mais um aqui pra gente compreender. Agora, eu acho que ele inverteu aqui os papéis, tá vendo? Ó. Lembra que a gente trabalhou com menos 2 apenas? E a gente subentendia que tinha 1 aqui embaixo? Então, aqui ele já pegou a fraçãozinha, o que eu faço? O 1 fica embaixo. Eu nem preciso colocar o 1. Se você quiser colocar, você coloca, mas não precisa, tá bom? O 1 vem para baixo, o menos 2 para cima. E o menos 3 torna-se 3, tá bom? 2 elevado a 3 é 8. Por que esse menos ficou aqui? Por que eu repeti esse menos? Quando o expoente é ímpar, conserva-se o sinal da base. E isso eu já ensinei também para vocês, tá vendo? Então, a matemática, ela é um degrauzinho. Se você não souber o que eu falei antes, você não vai compreender o que eu vou falar depois, tá bom? Então, vocês têm que ver o vídeo da parte 1, certo? Em certos casos, podemos escrever uma fração como potência de expoente negativo. Ou seja, vocês lembram que a gente começava por esse e vinha para cá? A gente pode começar daqui para lá também, é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. 1 sobre 9. Na verdade, 1 sobre 9, a gente pode colocar 1 sobre 3 elevado a 2, porque 3 elevado a 2 é 9, certo? Então, aí eu já venho, ó. 1 sobre 3, eu coloco aqui entre parênteses, e o 2 sobe aqui, ó, tá vendo? O 2, ele vai servir tanto para o 1 como para o 3. Tá certo? Então, agora, para transformar isso aqui num expoente negativo, eu vou inverter. O 1 vem para baixo e o 3 vai para cima. E o expoente fica negativo. Vocês não estão vendo o 1 aqui, mas eu já falei que subentende-se que o 1 esteja aqui. Se vocês quiserem colocar, podem colocar, mas nos livros, nas explicações, o 1 quase nunca aparece, tá bom? É bom vocês trabalharem dessa forma. O 1 subentende-se que ele está aqui e o 3 vai para cima. E o 2 torna-se menos 2, tá? Então, a gente está aqui como se estivesse voltando, certo? Para você ver que tanto pode começar daqui para cá, como daqui para cá, certo? Outra fraçãozinha, 1 sobre 5. Na verdade, ele está aqui sozinho, né? Então, ele está elevado a 1, certo? Ele estando elevado a 1, o que eu faço com esse 1zinho aqui? Esse 1 vem para baixo, o 5 para cima. Subtende-se que tem 1 aqui. E esse 1 torna-se menos 1. Então, é só questão de prática. É só questão de praticar para vocês compreenderem esse assunto. Então, as propriedades. Na verdade, a gente já estudou algumas propriedades das potências, né? As propriedades da potenciação estudadas são válidas também para potências com expoente inteiro negativo. Então, aquelas velhas regrinhas com expoente positivo vão servir também para expoente negativo, certo? Vamos lá. Aqui são propriedades. Outra vez, não se espantem com esse tanto de número, não se espantem. Porque, na verdade, é só uma questão de prestar atenção e praticar, tá bom? Fixem os olhos apenas para esse primeiro exemplo, tá? Vamos lá. Aqui nós percebemos que tem a mesma base, tá? Todos esses exemplos aqui, ó, aqui é a multiplicação que temos mesma base, tá bom? Esses exemplos, novamente falando, mesma base. Quando eu tenho multiplicação de mesmas bases, o que eu faço? Eu conservo a base e o que eu faço com os expoentes? Eu vou somá-los. Outra vez. Multiplicação de potências aqui de mesma base, ó, de frações de mesma base, eu vou repetir 2 por 3 aqui, ó, 2 sobre 3, tá? E o que eu vou fazer? Vou apenas
calcular os expoentes. Menos 5 mais 2. Isso é uma soma, tá bom? E aí, eu vou repetir de novo a base. O que eu faço com os expoentes? Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Mais com menos é menos. 5 menos 2 é 3. Só que eu vou conservar o sinal do maior. Isso também vocês já viram, tá bom? Isso chama-se jogo de sinal. Por isso que ficou menos 3, tá? Vamos voltar. Aqui nós temos a mesma base com expoentes aqui, tá? E isso é uma multiplicação. Multiplicação de mesma base, soma-se os expoentes. Menos 5 mais 2. Jogo de sinal, mais com menos é menos. 5 menos 2 é 3. Só que eu vou conservar o sinal do maior número, que é menos, certo? Se vocês quiserem voltar esse vídeo, podem voltar, porque é um assunto, assim, meio complicado, mas se vocês prestarem bem atenção, vocês vão fixar o conteúdo, certo? Vamos lá, aqui a gente viu multiplicação, agora a gente vai ver divisão. Divisão de mesma base, nós vamos fazer o que com os expoentes? Subtrair. Vamos repetir a base, menos 5 sobre 4, e vamos subtrair os expoentes. Menos 1, menos 6. Professora, o que aconteceu aqui? Colocou um parênteses, aqui não tem parênteses e aqui tem. Porque, na verdade, eu tenho que subtrair, só que esses sinais, eles não podem ser jogados fora, né? Ó, menos 1, esse menos é o da subtração mesmo que tem que ter, e esse menosinho aqui do 6 é o que já vinha com ele, tá bom? Então, vocês não podem esquecer esses detalhes. Divisão, vamos subtrair os expoentes, tá? Então, menos 1, aqui eu faço um jogo de sinal, menos com menos é mais. Então, menos 1 mais 6. Mais com menos ou menos com mais é menos. 6 menos 1, 5. Por que ele está positivo? Porque eu conservei o sinal do maior número. Qual é o sinal do maior número? Quem que está perto aqui do maior número? É o sinal de mais. Então, eu posso colocar o mais aqui se vocês quiserem. Mas tendo ou não mais, a gente sabe que é positivo. Tá? Recapitulando. Quando tiver a multiplicação, somos os expoentes. Quando tiver divisão, eu subtraio os expoentes, tá bom? E aqui, o que vai acontecer? Muito simples também. Isso aqui nós chamamos potência de potência, tá? A gente vai repetir a base e vamos apenas fazer isso aqui, ó, multiplicação de expoentes. 2 vezes 3, 6. Não esquecendo do sinal. Menos, né? Mais com menos é menos. Certo? Então, gente, para vocês verem, tudo que eu fiz aqui foi só calcular os expoentes, porque, na verdade, essas bases, elas foram repetidas, tá? Então, clareou, não é verdade? Eu creio que da primeira vez que vocês viram, né, vocês se assustaram, mas acho que deu para clarear. Então, essa base, eu vou só repetir e trabalhar com os expoentes. De novo, quando for multiplicação, soma-se os expoentes. Quando for divisão, subtrai-se os expoentes. E quando temos potência de potência, eu multiplico as potências e conservo a base, certo? Vamos lá, fixando. Aqui tem uma atividadezinha respondida, tá? Porque a próxima vai ser com vocês, certo? 2 elevado a menos 3. O que eu faço primeiro? Vou inverter. O 1 vai para cima e o 2 para baixo, e o menos 3 torna-se 3. 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 3, 8, certo? Então, quanto mais vocês trabalharem com isso, mais vocês vão aprender, tá? De novo, aqui subtende-se que tem 1, o 1 vai para cima, o 3 para baixo, menos 4 torna-se positivo. 1 elevado a 4 é 1, 3 elevado a 4 é 81. Não é 3 elevado a 4, quer dizer, não é 3 vezes 4, é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Não esqueça desse detalhe, tá bom? Então, 3 sobre 5 aqui, ó, eu vou inverter, não esqueçam. 5 para cima, 3 para baixo, menos 2 torna-se positivo. 5 elevado a 2, ou seja, 5 vezes 5 é 25. 3 elevado a 2, ou seja, 3 vezes 3 é 9, certo? Vamos lá. Menos 1 sobre 6. O que aconteceu aqui? O 1 sumiu, porque o 1 foi para baixo, então você não precisa colocar. E o 6 para cima. E o menos 2 torna-se 2. Então, 6 elevado a 2, ou seja, 6 vezes 6 é 36. Mas, professora, o sinal foi para onde?
Ora, eu falei para vocês que quando o expoente for par, o sinal aqui vai ser sempre positivo, tá? Quando for par, não importa o que esteja aqui dentro, vai ser sempre positivo, tá? Então, aqui fica mais, certo? Então, esse aqui é o velho assunto da parte 1, tá bom? Ó, expoentezinho positivo normal. A gente viu aqui, ó, expoente negativo. Aqui é o expoentezinho normal. Vocês não vão fazer nada de inverter. Vocês só vão resolver. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 5, né? 5 elevado a 2, 25. Então, quando tiver já positivo, vocês não precisam inverter nada, tá? 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. 2 elevado a 3 é 8, tá? A última aqui, com sinalzinho negativo, 4 sobre 7, eu vou inverter, 4 para baixo, 7 para cima, menos 2 aqui vai ser agora positivo, agora eu posso resolver. 7 elevado a 2, 7 vezes 7, 49. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que é 16, certo? Agora é com vocês. Eu quero toda essa atividade respondida, tá bom? Creio que se vocês tiverem dúvida, eu vou poder ajudar no privado, lá no WhatsApp, mas eu acho que deu para fixar bem, né? É um assunto um pouquinho complicado, mas como eu já falei, se vocês praticarem, vocês vão com certeza acertar as questões, tá bom? E é isso, pessoal. Foi um prazer aqui dar essa aula para vocês. E estudem, tá bom? Beijo da Tilane.